Esta quarta-feira, cabe a vez de termos connosco o IPS e a minha convidada de hoje é a professora Ana Castro, linguista de formação. Além disso, faz parte do corpo docente da Escola Superior de Saúde do IPS desde 2004. É professora coordenadora dos cursos de licenciatura em Terapia da Fala e no mestrado em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem na Criança. O tema que trazemos aqui hoje é a intervenção em perturbações da linguagem na criança e adolescente. Para já, dar os bons dias à professora Ana. Ana, muito obrigado por ter aceito o convite a estar connosco nos estúdios para falar um pouco sobre estas perturbações. Bom dia. Bom dia a todos e agradeço eu o convite para estar aqui a falar deste tema. Professora, a intervenção em perturbações da linguagem na criança e adolescente. As perturbações da linguagem ocorrem quando? Bom, as perturbações da linguagem ocorrem a partir do momento em que é suposto haver linguagem. Podem não ser visíveis desde o início, podem não ser identificadas desde o início. A criança mal nasce, começa a desenvolver a sua capacidade de linguagem, que, como nós sabemos, está normalmente associada a uma língua específica, não é? Uma criança que nasce em Portugal, filha de pais portugueses, que ouve o português à sua volta, vai, neste desenvolvimento da linguagem, progressivamente sendo capaz de compreender e depois falar o português europeu, não é? A variedade que nós falamos em Portugal. Eu digo desde o nascimento, embora haja já estudos que mostrem que mesmo antes do nascimento, Já na barriga da mãe? Mesmo na barriga da mãe, já há competências a ser desenvolvidas que são importantes para o desenvolvimento da linguagem, mas isso é outra história. Portanto, o período de desenvolvimento da linguagem, vamos pensar que desde que a criança nasce, isso é identificável por qualquer pessoa que contacta com crianças, é por volta de 1 ano que a criança começa a dizer as primeiras palavras, não é? Ou aquilo que nós identificamos como uma palavra, que muitas vezes não tem o formato, o som da palavra tal como os adultos a dizem, mas é aí que nós começamos a identificar que ele, quando diz, por exemplo, bá, pode estar a dizer água, porque diz sempre que quer água, ou quando vê água, ou quando lhe oferecem água. Portanto, por volta de 1 ano, grosso modo, é quando surgem as primeiras palavras. Depois, progressivamente, o dicionário, o léxico da criança vai se enriquecendo. Por volta dos 2 anos, as crianças começam a ser capazes de se exprimir melhor e a combinar 2 palavras, 3 palavras e a fazer-se entender melhor para aqueles que os rodeiam. Para os pais é preocupante quando, e agora a Ana disse-me que a partir de 1 ano começam, mas quando ele é, vá lá, atrasado na fala, como muitas vezes diz, olha, que é engraçado, um filho, para mim não era assim, agora o segundo já tem quase ano e meio, ainda não diz-me algumas coisas, mas pouco. É preocupante já essa fase? Não é preocupante porque estes marcos que eu estou a dar aqui são marcos meramente indicativos. Ou seja, em média, aquilo que é normal no sentido em que é o que é mais comum na maioria das crianças, é por volta de 1 ano a primeira palavra, por volta dos 2 anos começar a combinar palavras. No entanto, há bastante variabilidade no desenvolvimento das crianças e é muito natural que com 2 irmãos ou 2 primos, ou portanto crianças próximas que estão no mesmo ambiente, que tenham uma cronologia, digamos assim, de desenvolvimento diferente. Há, contudo, sinais de alerta, há coisas que podem ser preocupantes e que não têm a ver necessariamente só com esta questão de se exprimir ou não palavras, porque há outro tipo de competências que também vêm a par da linguagem. A capacidade de interagir, de focar a atenção, de ter aquilo que se chama atenção conjunta. Portanto, há uma série de outros elementos que são importantes para a linguagem e que podem vir como sinais de alerta. Portanto, não um pai que nos esteja a ouvir, ou uma mãe, ou um avô, enfim, que agora pensa, o meu filho neto tem 1 ano e ainda não diz nenhuma palavra, vão preocupar há 1 ano e meio e ele parece ser muito atrasado. Há os chamados, que na literatura anglo-saxónica se chamam os late talkers, não é? Os falantes tardios,
Isso está documentado. Não necessariamente essas crianças vão ser diagnosticadas mais tarde com uma perturbação da linguagem. Portanto, é ir prestando atenção ao desenvolvimento. Muitas vezes na escola, estes meninos, quando estão na creche ou no jardim de infância, os próprios educadores também têm um olhar mais especializado e conseguem identificar de todo o conjunto de competências, digamos assim, de comportamentos que a criança tem, se isto pode ser preocupante ou não. Isto porquê? Porque eles também estão com mais crianças do que nós em casa, vá lá com os nossos filhos. Às vezes é um ou dois só, enquanto eles têm muitos e começam a analisar um pouco cada um deles, não é? Exatamente, ou seja, um educador de infância tem acesso a esta variabilidade. O educador de infância vê o quão convive, e quanto mais anos de experiência tem, mais crianças lhe passaram pelas mãos e pelos olhos e pelos ouvidos, e portanto ele tem de facto acesso e percebe que isto é tudo variável e consegue identificar aí já o que é que pode ser uma variabilidade, que digamos que é normal, comum, ou alguma coisa que lhe pode chamar mais a atenção, porque pode mais tarde ser confirmado como uma alteração de linguagem, que pode ou não depois ser diagnosticada como uma perturbação de linguagem. As perturbações da linguagem ocorrem quando? Há um marco importante aí na criança, portanto há uma fase importante. Está-me a perguntar quando é que se faz o diagnóstico. Sim. É isso, quando é que é possível fazer o diagnóstico com alguma segurança. Os diagnósticos de perturbação da linguagem podem ser feitos com maior segurança depois de terminar o curso de desenvolvimento da linguagem, não é? E com alguma cautela, muitos profissionais fazem-no, portanto, na idade escolar, a partir dos 6 anos. Aí é possível, já há mais dados para perceber se aquilo que foi o desenvolvimento, que pode até ter sido atípico, pode não ter sido muito comum, mas se ele nessa fase já está, enfim, já chegou ao termo certo, ao termo que deveria ter naquela altura ou não. Portanto, um diagnóstico mais seguro muitas vezes é feito já aos 6 anos. O que não quer dizer que as crianças não devam ser avaliadas e acompanhadas antes, porque é preciso ir monitorizando todo este processo e idealmente devem ser acompanhadas e intervencionadas, ou seja, a intervenção deve começar bastante antes. Logo que se possam detectar alguns problemas ou algumas dificuldades. Porque a intervenção não se faz só com este diagnóstico fixo, digamos assim, fixado. Portanto, tem várias fases para... Várias fases e pode envolver diferentes profissionais. E pode envolver até a escola. A escola tem um papel importante. Não sei se quer que eu... Sim, poderia falar por nisso. aqui. Sim. Porque já que fala-se nisso, e depois, atenção, também temos de alertar um pouco os pais, porque aqui chamamos a atenção que é importante os educadores, que são eles que estão mais com os nossos filhos, ou são eles que lhes despertam a atenção, são eles que nos dizem as coisas. Mas, mesmo não nos comunicando com nada, ou porque não se apercebem nada, também o papel importante aqui é dos pais, a perceberem-se também das coisas, não é? Sim, embora às vezes, como vimos, podem não ter um olhar tão fiável para isso, porque não têm tanta experiência, claro. Ou que seja. Há um aspecto importante que eu gostava de dizer, assim, não é para início de conversa, que já vai um bocadinho adiantado, mas que é o profissional de saúde responsável pelo diagnóstico de perturbação de linguagem é o terapeuta da fala. Na maior parte dos casos, e é isso que é desejável, a criança, quando é acompanhada em terapia da fala, é acompanhada também por outros profissionais de saúde, porque para este diagnóstico é preciso também fazer o rastreio de despistagem e outro tipo de exames por outros profissionais, nomeadamente o audiologista, para ver questões da audição, o pediatra, que pode ser o pediatra do desenvolvimento para avaliar outro tipo de componentes, o psicólogo para avaliar as questões cognitivas e, portanto, com todos esses dados, com todos esses exames e essa avaliação, é o terapeuta da fala que depois reúne toda a informação e que
é melhor fazer uma avaliação em terapia de intervenção que pode ser feita e que está estudado, e enfim, há várias equipas, vários intervenção, e esta pode ser feita e deve relação da linguagem, trabalhar aumentar o volume das atividades que podem diagnóstico ou uma maior certeza de que há uma perturbação, e aí é uma intervenção que pode ser mais individualizada, de um para um. Formas Como assim? primárias. Não se pode associar nenhuma condição clínica, não há nenhum diagnóstico médico. Uma dificuldade em desenvolver
identificar, porque os meninos, quando nascem com alguma outra condição clínica, normalmente são e portanto, estas perturbações da linguagem primária são identificadas bastante mais tarde, e se não tiverem uma intervenção, enfim, atempada e direcionada, podem comprometer um bocadinho a vida da criança, seja no seu percurso académico. Eu tinha-lhe falado, tínhamos trocado algumas impressões e vou fazê-lo novamente para aqueles que nos ouvem. Aquele espaço em que eles não têm aulas, estar com as crianças. De comportamento isso é um sinal de alerta. Pelo pediatra, médico de família, pelo pediatra, enfim, que depois se vai rodear para tentar perceber qual é a origem desse seu Porque às vezes é deles próprios, mas sim, há uma questão. Todos temos temperamentos diferentes, claro. Não é? Mas há se pessoas for uma mais continuidade- introvertidas. Sim, é preciso depois com uma avaliação clínica, enfim, com temperamento, se é uma questão mais clínica e de forma é que isso pode da criança. Mas sim, pode ser um problema de linguagem, ou seja, o que é importante percebermos aqui é que às vezes, ou há algumas perturbações da linguagem, ou há alguns aspectos da perturbação da linguagem que não são audíveis, que não são muito evidentes. O que é que nós identificamos quando a criança fala mal? O que é aquilo que é mais saliente? É quando ela troca os sons, diz mal as palavras, não é? Portanto, as crianças que aos 6 anos ainda são maoístas, não é? Dizem boa em vez de bola. Comem as letras. Sim, não é? Este é muito típico, não é? O L passar a U, ou também os res que passam a Gs, não é? Diz agoga, coisas desse tipo. Isso é o que é evidente, isso é ao nível da linguagem, mas ao nível dos sons. É importante fazer uma avaliação, claro, porque isso depois pode comprometer a aprendizagem, nomeadamente da leitura e da escrita. Mas às vezes as crianças até não têm nenhum problema ao nível do sistema sonoro, digamos assim, da língua, até pronunciam bem os sons, não têm nenhum problema naquilo que nós chamamos na linguística a fonologia, que é o domínio que estuda da linguagem, dos sons, mas têm problemas, por exemplo, na construção das frases, naquilo que é a sintaxe, para quem ainda se lembra, ou quem estudou gramática na escola e que se pode lembrar, na sintaxe e noutros aspectos, ou da morfologia e de outros aspectos que podem passar despercebido, porque as crianças depois, estes meninos, sobretudo os da perturbação primária, são meninos que não têm dificuldades cognitivas, portanto eles também são espertos e também têm consciência das suas limitações. Qualquer um de nós tem, à partida, consciência das suas limitações. Portanto, muitas das vezes eles também, quando têm uma dificuldade, encontram estratégias de evitamento, não é? Portanto, não manifestam a sua dificuldade, portanto, contornam o problema. E, nesse caso, podem
ser bons a esconder o seu problema. Cá está a esperteza, não é? Exatamente, portanto, daí que isto possa não ser muito evidente. Onde é que se pode depois manifestar? Pode-se manifestar nas aprendizagens escolares, por um lado. Se o menino tem que ler um problema de matemática, que tem uma frase, que tem uma estrutura complicada, e as frases que muitas vezes apresentam problemas para estes meninos não são frases muito longas, são frases até curtas, como uma frase como quem é que o lobo viu, por exemplo, coisas deste tipo, interrogativas, com quem ou com o quê. Se uma criança tem que interpretar um texto, seja de português, seja um problema de matemática, que tem este tipo de frases complicadas, que são as perguntas, que é aquilo que aparece nos testes e que os professores fazem nas aulas, pode não compreender, ou seja, pode não conseguir compreender o que é que está a ser perguntado. Se ele tem que identificar que é o animal que o lobo viu, não é? Aquele que é visto ou aquele que vê, por exemplo. E, portanto, isto pode-lhe comprometer depois a identificação numa interpretação de texto, num problema, ele dar uma resposta errada, não é que ele não soubesse, não é que ele não tenha a capacidade de compreender o conteúdo daquilo, é porque a linguagem dele está ali a dificultar-lhe o acesso à informação. E portanto, às vezes são meninos que parece que não têm nada, falam bem, ou até podem falar pouco, assim, mas são calminhos, tranquilos, mas depois nas aprendizagens na escola têm um mau desempenho escolar. E é aí que se começa a manifestar. E, portanto, isso é um sinal de alerta. Há países onde, como é difícil ter este diagnóstico à partida da perturbação da linguagem, há alguns investigadores que optaram pela estratégia de, quando fazem estudos com meninos com perturbação da linguagem, e como não há terapeutas da fala que façam o diagnóstico, ou porque ainda não se sabe, vão às escolas e pedem quais são os meninos que têm dificuldades de aprendizagem, mas que os professores acham que, à partida, não terão mais nenhum problema. E às vezes consegue-se identificar. Quando se fazem testes de linguagem muito específicos, consegue-se perceber, são estes que têm a dificuldade. Portanto, uma dificuldade de aprendizagem ao nível, no primeiro ciclo, pode ter por base uma dificuldade de linguagem. Que depois tem outras coisas associadas, que é um menino que tem dificuldade em aprender, um menino que tem dificuldade em compreender os colegas, que tem dificuldades de comunicação com os colegas, não é? Porque se ele também não compreende os problemas da escola, os problemas da matemática, também às vezes não compreende bem o que é que os colegas lhe dizem ou o que é que a professora lhe diz. É um menino que tem mais potencial para não gostar da escola, para não se dar bem com os colegas, e portanto é um menino que até pode ter problemas de comportamento, não é? Manifestar problemas de comportamento, dificuldades de socialização, como consequência de tudo isto. Portanto, o que está descrito para os meninos com perturbação da linguagem, muitas vezes é isto: tem comportamentos sociais, dificuldades de socialização, têm pouca capacidade de organização pessoal, não é? Para estudarem, têm uma baixa autoestima, não é? Porque depois também não são meninos bem-sucedidos, são um bocado confusos, não é? Fazem muita confusão a falar, ou são um bocado confusos a falar, embora e a entender. São meninos que também têm dificuldade em manter a atenção, porque se eles também não estão a perceber, não têm necessidade. Não tomam atenção. Portanto, coisas associadas a comportamento, mais a questões comportamentais, não é? Ou sociais, que podem ter como base, de facto, uma dificuldade na linguagem. Então, Ana, pode-se associar também estes problemas da criança a nível da língua com algo que tenha a ver com um familiar, portanto com o pai, com a mãe, às vezes, o pai também era assim, o pai também, a criança foi, a minha sogra ou o meu sogro ou os meus pais diziam que também eu era assim, não há problema. Tem a ver também um pouco? Sim, há muitos, a descrição, os estudos destas crianças mostram que parece
em alguns casos é uma questão de linhagem, digamos assim. Cá está, depois disso, olha, foi mesmo buscar ao pai. Ou foi Exato, foi buscar ao mãe. pai. Portanto, que há histórico, muitas vezes nestes meninos, com as perturbações da linguagem primárias, que há histórico na família. O pai também era assim, o tio também era assim. Embora estas correlações genéticas não estejam, foram exploradas e há alguns dados interessantes que mostram que pode haver aqui uma questão genética, mas ainda não se sabe tudo sobre isso, mas há relatos, há dados que mostram que sim, que pode ter a ver que pode ser também. uma questão que tem Há pouco também a Ana falava-me quando a criança muitas vezes associa a palavra, em vez de dizer água, diz ar, ou associa outros nomes, pode ser um problema. Mas também poderá ser um problema quando eles diminuem as palavras, ou seja, aplicam muito os diminutivos, aquele nhenhinho, está a perceber onde eu quero chegar? Sim. Eu há bocado não disse, deixa-me só corrigir. Não, eu não disse que era um problema. Não é um sim, problema. não é um problema. As crianças na primeira fase do desenvolvimento, quando começam a dizer as primeiras palavras, quer dizer, dificilmente dizem a palavra tal como o adulto diz. Podem dizer em palavras como mamã ou papá, que são palavras que têm uma estrutura simples. E que ainda por cima somos nós muitas vezes que dizem sim, para além de serem coisa que a gente mais adora ouvir, mas que têm sons que diz são lá papá, diz lá mamãe, exatamente, é uma coisa que mas que têm sons que são os sons, os primeiros sons que as crianças dizem, que são normalmente os meus. Não, mas ainda bem que falou nisso, porque talvez eu não me tenha feito entender claramente. Portanto, o que é normal é que as crianças, nas primeiras palavras que dizem, que estas palavras sejam diferentes, ou o formato das palavras, os sons sejam diferentes daquilo que é a palavra do adulto. Porque as crianças começam por ter um conjunto de sons que são capazes de produzir muito, muito reduzido. E é igual em todas as línguas do mundo, isso é curioso. Portanto, há aqui alguma universalidade, que é o primeiro conjunto de sons que as crianças produzem, dizem, são normalmente os mes, os pes, o b, me, p, portanto anda por aí. E fazem combinações de palavras, de sílabas simples, como, por exemplo, uma consoante e uma vogal, coisas como ma, dificilmente fazem, e toda a gente vê, se pensar um bocadinho e se observar a criança que tem lá em casa, só mais tarde é que as crianças dizem coisas como branco, não é? Bre ou prato. Mais aberto. Sim, não é? Estas duas consoantes juntas, não é? As crianças no início não fazem isto, simplificam, fazem pato para prato, não é? Pronto, isto por um lado é normal que haja alterações. A questão que me tinha colocado era dos diminutivos, criar muito não é? os diminutivos para certas coisas. Os diminutivos são formas afetuosas, são formas linguísticas, então, não é? São quando palavras... ele começa a criar um pouco o tal de pinha de mafra e tudo, pode ser normal? Isso é outra coisa. A espinha de massa pode corresponder a uma alteração que é mais da produção, pode não ser necessariamente da linguagem, pode ter a ver só com a pronúncia e ser alguma coisa que tenha a ver com alguma imaturidade ainda no desenvolvimento, o facto de usar a Xuxa. Sim, também já falamos aqui muitas vezes que torna-se prejudicial, apesar de... sim, mas que é reversível, claro. Ou seja, uma criança que deixe de usar a Xuxa aos 2 anos, se tiver os dentes, a mordida aberta, chamada, não é? Portanto, quando os dentes não fecham, isso, como há muita plasticidade ainda daqui das estruturas de maxilares, isso pode ser corrigido, pode ficar alguma dificuldade. Mas isso até é são das coisas mais simples de resolver. Dela, sim, pode ser das coisas mais simples de resolver. A questão dos diminutivos, como estávamos a falar, às vezes tem a ver com uma forma de falar, se calhar ABB, não é? Que alguns pais, ou sim, avós, que é natural, nós quando falamos, nós não falamos, e isto é uma coisa que é importante também dizer, que é, nós não falamos com uma criança, com um bebê, da mesma maneira que falamos com um adulto, tal como nós não falamos da mesma forma com todos os adultos que conhecemos, não é? Nós adaptamos a nossa linguagem em função do contexto ou da pessoa com quem falamos. E há estudos que mostram que até essa forma de falar adaptada às crianças é bastante importante e favorecedora do desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos, que as mães fazem, os pais, os avós, com bebés pequeninos, é acentuar muito
Portanto, ter muita musicalidade, não é? A gente diz: olá, bebê, então, dormiu bem? O bebê dormiu bem? Portanto, esta curva melódica, não é? Esta melodia que é muito acentuada, muito exagerada, e que nós fazemos naturalmente, é favorecedora do desenvolvimento da linguagem. Está-lhes a dar pistas importantes para ele ir desenvolvendo a sua linguagem, aprendendo a falar a sua língua. Portanto, isto não é negativo. Falar com as crianças de uma forma carinhosa, repetir, nós repetimos muito quando falamos com crianças, não é? Sei lá, olha a bola, dá-me a bola, estás a ver, é a bola. Isto não se faz, não é? Pronto, porque é que já é importante? É importante que estamos a chamar a atenção para aquela palavra associada àquele objeto, portanto, no fundo, estamos a ensinar a criança que aquele objeto se chama daquela maneira. Portanto, isto é importante. Os diminutivos têm essa componente afetiva que é importante também porque cria esta relação. No entanto, o que é que nós devemos fazer? Diversificar o mais possível a forma como falamos com a criança. E se este tipo de linguagem é natural, é importante no primeiro ano de desenvolvimento e por aí fora, não é? Quando eles são mais bebezinhos, depois, progressivamente, deve-se falar com a criança, ir falando com a criança de uma forma que para favorecer o seu desenvolvimento implica também falar com frases mais complicadas, explicar, usar outro tipo de palavras, mesmo que a gente ache que ele não possa entender, usar essa palavra, explicar, porque ele, se não perceber, a criança vai perguntar o que é que isso quer dizer, não é? Portanto, estão naquela idade dos porquês, dos 3 anos, 3, 4 anos, eles perguntam tudo, não é? E depois é muito bonito para os pais, a gente olha, ele já consegue construir frases. Consegue construir frases, consegue reconhecer aquilo que não sabe e pergunta, portanto, isso também, essa forma de falar também é importante. Portanto, nessa fase, simplificar demasiado já pode ser prejudicial, não é? Portanto, o afeto na linguagem, os diminutivos, os bibibis, mimimi, mamãs, memés, isso é tudo importante numa primeira fase, mas depois também tem que se acompanhar o desenvolvimento e começar progressivamente a complexificar, porque isso também vai ser importante para o desenvolvimento da linguagem. Ana, a nível europeu, os números são muito grandes das crianças afetadas. Nós não temos... É preocupante. Quer dizer, Tudo é preocupante, sabemos. Sim, é preocupante. Podemos dizer que é uma condição, as perturbações da linguagem primárias. Nós não temos estudos, temos poucos estudos que validem os números internacionais para Portugal. No entanto, se assumirmos os números de estudos que já existem para os Estados Unidos, para a Inglaterra, enfim, países que já estão há mais tempo a investigar nesta área, podemos falar de entre 5 a 7% de crianças e adolescentes com uma perturbação da linguagem primária. Eu aqui estou só a falar da primária, não estou a falar das outras. Claro. Aí os números aumentam. Claro. Portanto, se pensarmos numa turma de 26 meninos, que é, enfim, grosso modo assim, o recomendado pelo Ministério da Educação, portanto, pelo menos um aluno nesta turma poderá ter uma perturbação da linguagem primária. Sim, mas pronto, seria o número. Para 26, um terá. Sim. Portanto, um tem. Podem estar distribuídos de outra forma, não é? Pode haver uma turma em que haja 4 e outra que não tenha nenhum. Mas estamos a falar de 1 para 26. Ou seja, é uma coisa que é comum, não é? É comum. Portanto, em cada sala de aula haverá pelo menos um. E, no entanto, se nós alargarmos isto para as perturbações da linguagem, que podem ser secundárias também, começamos a ter números maiores. E há dados que estimam que 4 meninos em cada sala de aula pode ter uma dificuldade de linguagem. E, portanto, isso pode ir até aos 15%. Ou seja, podemos ter aqui graus diferentes, um grau ligeiro, um grau médio e um grau mais severo. E, curiosamente, numa ação de formação nas ações de formação com professores que nós fazemos, isto lembro-me, quando eu pergunto quantos, com os professores, e pergunto quantos meninos na vossa sala
na vossa turma, é que vocês acham que têm uma alteração de linguagem, pronto, uma perturbação de linguagem. E os números não fogem disto. Aquilo que realmente Exato. tem. Portanto, é esta a percepção dos professores também. Aproveitando o tempo, agora vamos talvez à questão mais dolorosa. Se é o caso. Falámos disto tudo muito bem. Tem que se recorrer a médicos, neste caso aos terapeutas, mas os pais, uma das coisas que têm dificuldade é como é que eu tenho um terapeuta da fala para os meus filhos. Sabemos que as escolas têm, sabemos também que os hospitais, neste caso é que estamos a falar aqui de Setúbal, o hospital tem, mas há uma dificuldade de acompanhamento, ou seja, há poucos terapeutas para dar resposta às crianças que temos com esses problemas. É verdade, é verdade. E curiosamente temos debatido aqui tantas vezes essa situação. Já tivemos aqui mesmo terapeutas da fala que gostariam de estar a par das coisas, ou seja, que se abrisse mais as portas, por exemplo, para o hospital aqui distrital, para dar resposta. E depois há uma dificuldade. Porque nós, quando falamos aqui nos terapeutas da fala, não estamos a falar que os terapeutas da fala é só aqui para a criança. Há mais, que também já se debateu aqui, os adultos que têm problemas cardiovasculares e não só, e que depois têm que novamente aprender a falar. Portanto, o terapeuta não é só para a criança, é para tudo. Ora, onde é que conseguimos encaixar aqui a criança? Os pais têm uma dificuldade enorme. E depois, olha, o melhor, particular. Pois, mas também já pesa no orçamento, se calhar, da casa, não é? Sim, embora haja... Ele existe, eu sei. Não, eles existem, mas é verdade isso que está a dizer, que o rácio de terapeutas da fala para a população portuguesa está abaixo de números de outros países da Europa. Portanto, há poucos profissionais de terapia da fala face à população que temos, porque, como disse muito bem, o terapeuta da fala é responsável pela intervenção, pela avaliação e intervenção em muitas áreas. Ele chama-se terapeuta da fala, uma questão, enfim, histórica, e este nome ficou, mas um terapeuta da fala intervém na linguagem, que já vimos, na fala, porque há coisas que são só de fala. Sei lá, uma criança, quando falámos, o sigmatismo, não é? Aquele espinha de marcha, é uma questão que pode ter só a ver com a produção de som, com a articulação, claro, que tem que corrigir, não tem nada a ver com a linguagem. As questões da fluência também, da gaguez, associadas à gaguez, as questões da linguagem no adulto, como reflexo de, por exemplo, AVCs, não é? Como disse, as afasias, que é um termo que é, enfim, penso que bastante conhecido. As questões das pessoas... por exemplo, aqui, eu penso que não estou a falhar, que é não só aqui o técnico da fala, portanto, o doutor, que vai ajudar, por exemplo, quando estávamos a falar do adulto, a ensinar-lhe a falar e também a ensinar-lhe a alimentar-se, porque curiosamente tem, portanto, aqui, as pessoas dizem, agora então, mas ele é terapeuta da fala, porque aquela degustação tem que ir aos movimentos necessários para que possa depois gesticular. O terapeuta da fala, portanto, há aqui um papel muito importante do exatamente, trabalha nestas estruturas, digamos assim, do pescoço para cima, não é? Que estão implicadas ao nível fisiológico na fala e na deglutição, não é? Na alimentação, nomeadamente na deglutição. E esta área da deglutição é uma área que é emergente de intervenção do terapeuta da fala, porque há cada vez mais necessidade, não só na população idosa, não é? Portanto, temos uma população que está em envelhecimento e, portanto, as questões da alimentação, da deglutição, das pessoas se engasgarem a comer ou a beber, são muito sensíveis e podem comprometer o seu bem-estar e mesmo, enfim, podem ter consequências mais graves, não é? Porque o engasgamento pode ser fatal. Portanto, nesta questão, também nos recém-nascidos, também é uma área de intervenção na deglutição, também na alimentação dos recém-nascidos, porque quando um recém-nascido nasce, se é imaturo, se tem estruturas imaturas, precisa também de treinar para poder alimentar-se, não é? Para a amamentação materna ou para a amamentação via biberon. Portanto, há essas, só recapitulando, temos a área da fala, temos a área da linguagem em todo o ciclo de vida, portanto, desde o bebê até o adulto, temos a área da deglutição, temos a área da voz, que também é uma área de bastante intervenção dos terapeutas da fala,
e temos a área da comunicação de uma forma mais lata, pessoas que têm dificuldades de comunicação graves e que, portanto, que não falam sequer, não usam linguagem e que têm que comunicar de outra forma, por exemplo, com aqueles sistemas automatizados até de comunicação alternativa, ou pelo computador que escrevem coisas, ou enfim, essa área. Portanto, a abrangência da atividade do terapeuta da fala é enorme. É verdade que aquilo que é a linguagem na criança é uma fatia grande da sua intervenção, é talvez a fatia maior da sua... talvez não, é certamente a fatia maior da sua intervenção. Mas quando temos carência de terapeutas da fala ao nível do país, para todas as áreas, claro que isso também se vai repercutir na área da educação. Sendo assim, Ana, a forma... há terapeutas, e visto que a sua área é essa, é formá-los também, há muitos terapeutas. Há alguns terapeutas e a taxa de Portanto, empregabilidade dos nossos alunos... Chegava para aquilo que queremos a nível nacional? Não, talvez não chegue. Os terapeutas não chegavam? Talvez, assim? Não, o número está abaixo. O número está claramente abaixo. E tanto que que nós temos a taxa de empregabilidade dos nossos diplomados aqui do IPS e em geral dos terapeutas da fala por todo o país é bastante elevada, ou seja, eles quando acabam encontram trabalho. As condições de trabalho, enfim, podem não ser sempre as melhores, porque depois a forma como os serviços estão organizados, de facto, também é muito diversa. Há poucos terapeutas nos hospitais. Isso que já falámos aqui. Não há muito poucos terapeutas em centros de saúde. Que se calhar deveriam façam estar também trabalho a nível de... E há alguns terapeutas na escola. Portanto, a nível público, a empregabilidade dos terapeutas da fala dispersa-se pela educação, pela saúde, até o Ministério da Segurança Social também. Algumas IPSS também têm terapeutas da fala. Portanto, a oferta de serviços às vezes é que pode ser difícil. Aí a pessoa deve perceber o que é que está à sua disposição, por exemplo, na escola, perceber se o hospital, eu sei que o Hospital de Setúbal faz bastantes avaliações, acompanha bastantes crianças em avaliações, depois não consegue fazer o acompanhamento, não tem resposta, mas aí pode direcionar para este tipo de resposta e há também a possibilidade da Segurança Social de terapia da fala, o acompanhamento, a intervenção custeado pelas famílias. Portanto, não deixar de ir a uma avaliação, é importante procurar um terapeuta da fala e ele encaminhará não só para o melhor serviço, não é? Digamos assim, para o melhor tipo de acompanhamento, mas também tem informação sobre que tipo de apoios é que se pode que pode dar resposta às necessidades daquela família, daquela criança em concreto. Minuto e meio para a conclusão. Como bem, nem foi preciso intervalo. É verdade. E ficou muita coisa. Muita eu coisa é curioso, isto tem sempre. Por acaso havia aqui uma que eu queria desenvolver e não fomos. Que era o problema de criança se tiver problemas auditivos. Mas isso podemos marcar para outra conversa. Da linguagem. Então, para concluir, Ana. Então, a mensagem final que eu queria, que acho que é importante deixar é que se houver alguma suspeita de que haja alguma dificuldade de linguagem vinda dos educadores, os educadores normalmente são muito sensíveis a isso. Porque os problemas de linguagem são muitas vezes silenciosos e têm consequências graves no desenvolvimento das pessoas. Não quer dizer que as crianças na vida social mais difícil teriam beneficiado de uma intervenção precoce ao nível da linguagem que lhes teria ajudado a ter superado esses problemas, porque esses problemas podem ser de facto uma consequência de uma dificuldade de linguagem que atempadamente pode ser remediada ou melhorada. Não estamos aqui a falar de cura, não é propriamente isso, mas de uma superação de uma dificuldade que vai tornar a vida mais fácil. Posterior bastante melhores. Ana,
Quero-lhe agradecer por estar connosco. Já sei que não vai ser a última vez que nos vamos cruzar, porque em tudo o que tem a ver com saúde. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço o E um convite. bom ano já agora. Obrigada para todos e terei todo o gosto em Em voltar. voltar. A casa está